Sabia que tem uma proteína extremamente importante, que depois que você ingere o açúcar, ela passa pela sua corrente sanguínea. Essa proteína ela é secretada para botar o açúcar dentro da sua célula. Essa proteína chama insulina. Você já ouviu falar de um problema chamado escorbuto, que era muito comum nos navegadores antigamente? Ficavam um longo tempo navegando no mar. O que acontece? Não podia. Como é que ele vai ingerir? Não tinha geladeira naquela época. Como é que ia guardar frutas, legumes, elementos ricos em vitamina C? E a vitamina C é extremamente importante para quê? Para formar uma proteína chamada colágeno, que é a proteína que forma a nossa pele. Então os indivíduos começavam a sangrar, sentir fraqueza, sangrar pelo nariz, até que alguns deles morriam. Tá? Até que foi descoberto que o chá pelos ingleses continha muita vitamina C. Interessante, né? Pois é. São casos só de 2 proteínas que tem no nosso corpo. Nosso organismo tem mais de 20 mil tipos de proteínas diferentes, já conhecidas hoje. Meu nome é Diego Viana Gomes. Se inscreve aqui no canal, dá o valeu aí, dá o like, ativa as notificações para você receber informações sobre os próximos vídeos. Aula passada falamos sobre aminoácidos. O que são aminoácidos? Aminoácidos são monômeros, se você não viu, vai ver lá, com um carbono central, um carbono quiral, ligado a um grupamento amina e uma carboxila. Esse carbono quiral também fica ligado ao hidrogênio. Isso a gente fala que é o cabeçalho do aminoácido. Por quê? Nós temos 20 aminoácidos e todos eles, sem exceção, têm essa mesma composição. Grupamento amina, grupamento carboxila, um carbono central quiral ligado ao hidrogênio e um radical. O que muda neles é só o radical. Tá? Então a estrutura você vai colocar lá toda igual, tá bom? Como tá aqui para você ter uma noção melhor. Tá? Um NH2, um NH3, né? Uma carboxila, que é um carbono com uma dupla ligação, e uma hidroxila, um hidrogênio e aqui um radical. O que muda entre esses aminoácidos é o radical, a sua estrutura físico-química, né? A sua capacidade de ser diluído ou não em água, que vai dar estrutura aos elementos. E aí eu comentei que a proteína ela é formada por vários aminoácidos colados uns aos outros. A gente pega a informação lá no núcleo da célula, no DNA, coloca lá para o lado de fora no formato de RNA, onde os aminoácidos vão ser ligados na sequência exata daquela fita, um ao lado do outro. Tá? Então nós temos um RNA que a gente chama de transportador ou de transferência, que transporta um aminoácido até um RNA mensageiro, que é aquela cópia do DNA onde tem a informação, e a gente cola um, cola outro e assim vai. Só que essa cola ocorre porque o aminoácido ele tem um grupamento amina e uma carboxila, né? O grupamento amina ele é positivo e o carboxila ele é negativo. Então a terminação carboxila do primeiro aminoácido se liga ao grupamento amina, que é positivo do segundo aminoácido, e chapum, ligado ao aminoácido no outro. Essa ligação a gente diz que é uma ligação por desidratação, né? Ou uma hidrólise. Você tem uma perda de uma molécula de água, que a carboxila perde uma hidroxila, o grupamento amina perde um hidrogênio, e aí você tem lá a hidroxila ligada ao hidrogênio e forma uma molécula de água. É assim que é formada a ligação peptídica, porque uma ligação de 2 ou mais aminoácidos forma um peptídeo. E aí quando a gente tem um conjunto grande de aminoácidos, né, a gente diz que pode ser 100, 1000 aminoácidos, a gente tem a proteína exercendo a sua função. Legal? Agora, de acordo com a estrutura, de acordo com os aminoácidos, com os radicais dos aminoácidos, essas proteínas elas podem ter forma diferente. Então, quando a proteína está na sua forma original, peraí que eu vou dar um exemplo aqui, fácil, prático, olha só que legal. Ó, peguei aqui rapidamente emprestado um fio de telefone, tá? Então, olha só. Os aminoácidos, quando são ligados um ao lado do outro, a gente vê isso aqui, ó, tá vendo? Essa forma esticadinha, porque o aminoácido está na forma primária, é a forma que identifica os aminoácidos, tá? Agora, existe uma forma que a gente chama de secundária, tá? Ou seja, é a forma como a proteína aparece, tá? De como os aminoácidos estão ligados. Então, os aminoácidos podem estar ligados na segunda forma, que a gente chama de secundária, numa condição que é chamada de dupla hélice, que é essa aqui, tá? Uma espiral aqui, ó, enroladinha, por quê?
tem pontes de hidrogênio, tem força de ligação entre um aminoácido e outro e forma essa condição aqui. Ele pode ser ligado também em outra condição, que também é secundária, que a gente chama de folhas beta ou beta preguiada, quando os aminoácidos ficam ligados assim em paralelos, uns sobre os outros, né? O conjunto de aminoácidos. Essas duas condições são secundárias. Agora, se uma proteína aqui está na forma secundária, ela pode se enrolar nessa forma secundária, imagina aqui, ó, ela é grandona. Quando ela está enovelada, ou geralmente na forma globular, né, também, quando ela assume, por exemplo, essa forma aqui globular, ela tem a extremidade aqui, tá, um grupamento amino, um ácido carboxílico, isso aqui já seria uma forma terciária, tá? Então isso aqui é uma forma terciária estrutural. Se ela se liga a uma outra proteína ou se liga a um outro elemento, nós dizemos que ela está na forma quaternária. A hemoglobina, por exemplo, que é uma proteína transportadora de oxigênio, ela tem 4 grupos proteicos e está na sua forma quaternária. Não é porque tem 4 proteínas, é porque tem mais de uma proteína ligada. Se tivesse 2 proteínas ligadas, estaria na forma quaternária. E aí na forma terciária ou na quaternária, a gente pode ter várias proteínas em dupla hélice, ligado aqui na mesma proteína, tá? O mesmo peptídeo. Aí você tem uma dobra e poderia aqui ter uma outra proteína, um grupo de aminoácidos ligados na forma beta preguiada. Então isso dá a estrutura, a característica que nós chamamos de secundária na proteína. E de acordo com a sua forma, de acordo com a sua estrutura, com a sua formação, ela vai ter uma função diferente. Então alguns exemplos, né? Já falei, a hemoglobina, que é a transportadora. Existe a mioglobina. A mioglobina, ela armazena oxigênio. Os mamíferos que mergulham em grandes profundidades, né, o golfinho, o lobo marinho, lobo do mar, não lembro o nome agora exatamente, as baleias, né? Eles ficam muito tempo lá embaixo porque tem a mioglobina que armazena o oxigênio, que eles vão lá em cima, dão aquela respirada e vai lá para o fundo. Quando eles ficam no fundo, eles têm muito oxigênio. Se você corta, se você vê lá o músculo desse animal, você vai ver que ele é muito marrom, né, por conta da quantidade de mioglobina. Então, a mioglobina, hemoglobina, tem os sinalizadores, né, de sinalização, como a insulina que eu falei lá no início, que permite que a glicose entre na célula. Tem o colágeno, que é o do escorbuto, lá, o que ajuda a conformar a sua pele. Tem a queratina, olha só, que forma o seu cabelo. Então, seu cabelo cai, né, você tem lá a formação de novas proteínas, que é a queratina, né, a proteína que forma o seu cabelo, bastante importante. E tem as enzimas, né, a hexocinase, por exemplo, é uma enzima que permite que coloca um grupamento fosfato na glicose para que ela fique lá dentro da célula. Então, exemplos, ela pode ser, a proteína pode ter função de transporte, pode ter função de sinalização, pode ter função de estrutura, ou seja, sustentar, manter o nosso corpo, né? Pode ter a função enzimática, permitir que uma molécula, um carboidrato, uma proteína saia de uma conformação e atinja outra conformação, seja dividida, ou seja, unida, enfim. E depois que a proteína ela é formada, que ela é constituída, né, ela pode também ser destruída ou sair da sua forma natural. A esse processo a gente chama de desnaturação. Então pensa o seguinte, desnaturar, ou seja, né, é o prefixo de saída, de retirada, e natural, né, ou seja, sair da forma natural. Então tem alguns elementos que podem fazer isso, como a mudança do pH, o pH mais ácido ou o pH mais básico, mudança de temperatura, solvente, né, um cuidado muito grande, por exemplo, quando a gente tem a febre e a temperatura sobe muito, é a possibilidade de desnaturação de algumas proteínas. Então, essa mudança, esse controle a nível de temperatura e de pH tem que ser um controle muito severo. O ovo, por exemplo, ele quando está lá dentro da casquinha, né, ele está na sua forma natural. Quando você ferve ele, frita, o que acontece com as proteínas? Se desnaturam, saem da forma natural. Nosso corpo tem algumas proteínas que conseguem ser renaturadas, né, o processo de renaturação, e outras não. Gostou? Uma aulinha de proteínas básica, geral. Fica atento aí agora às nossas próximas informações. Ó, se inscreve no canal aqui, dá o valeu, ativa o sininho para poder continuar assistindo os vídeos e eu produzindo conteúdo. Até logo!